Essa semana eu recebi uma pergunta lá na caixa de mensagem do Instagram e um amigo motociclista me fez a seguinte pergunta: Erlandes, alguma vez você já viu alguém ter que dar meia volta em uma viagem de moto lá na fronteira antes de conseguir atravessar a fronteira para o Peru? E a resposta que eu dei para ele foi sim, e foi várias vezes, infelizmente. E eu vou contar para vocês aqui um caso para que você, se você estiver planejando viajar de moto, não caia no mesmo erro, tá bom? Então, acompanhe esse videozinho rápido aqui com essa dica que eu acho que é muito importante. Vamos lá? Salve, salve, motoaventureiros, bem-vindos ao BR Duas Rodas, aquele videozinho rápido aqui, respondendo as mensagens que eu recebo aí nos comentários dos vídeos e também lá no perfil do BR Duas Rodas no Instagram. E essa pergunta que eu recebi foi agora essa semana, foi de um conhecido meu lá de Rondônia, e ele me fez a seguinte pergunta, né? Se eu já vi alguma vez algum amigo, algum motoviajante ter que voltar lá da fronteira, ter que dar meia volta e não deu entrada lá no país vizinho. E eu falei para ele e contei essa história que eu vou contar aqui para vocês de uma forma bem resumida, mas que vou dar uma dica para você evitar o mesmo problema, tá bom? Inclusive, isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Assim, umas 2, 3 vezes. E aconteceu também recentemente, só que eu não estava lá mais no Acre, né? Estava morando aqui em Brasília. Mas a informação chegou por mim porque essa pessoa tinha feito um contato com um amigo meu, um conhecido lá no Acre, e ele me relatou que teve o mesmo problema. Infelizmente, isso é muito comum acontecer assim, tá? E as pessoas não levam a sério. Então vamos lá. E para poder responder ele, eu vou contar aqui essa história de forma bem resumida para vocês, até para que evite, né, esse mesmo erro, que infelizmente eu já vi acontecer algumas vezes durante esses 10 anos que eu viajei de moto lá para o Peru, Bolívia, né? Durante a minha morada lá no Acre. Quem me acompanha já me conhece, quem não me conhece, se você está chegando aqui e não me conhece, eu sou o Erlandes do canal BR Duas Rodas, canal aqui de mototurismo amazônico e andino, né? Então tem muita informação, dicas de viagem para você que está planejando aí. Eu tenho vontade de conhecer, né, os países vizinhos aí viajando de moto, tá bom? Então essa dica aqui é muito importante para você e cuidado, viu? Isso aqui eu vou deixar como um alerta que tem acontecido, acontecia e continua acontecendo. Então vamos lá? Vou contar a história aqui para vocês. O que acontece, gente, é o seguinte. Até alguns anos atrás, por causa de problemas, né, com relação à questão de roubo de veículos, o Peru havia suspendido a autorização para que você desse entrada lá na aduana dirigindo um veículo, né, utilizando um veículo que não estivesse exatamente no seu nome, tá? Não estou me referindo aqui à questão de alienação fiduciária, de banco, tá? Pode ter alienação, isso não tem nada a ver, eles nem olham. Estou falando de ter o seu nome lá no documento do veículo. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, inclusive isso estava suspenso, tá? A questão de apresentação de procuração, né, do dono do veículo para que você pudesse fazer o ingresso do veículo lá no Peru. Estou falando aqui do Peru porque é o país que é o foco aqui desse assunto, desse vídeo, mas serve para a Bolívia também, tá? E aí o que acontece? De uns 3 anos para cá, o Peru voltou a aceitar, né, a apresentação de procuração apostilada. Procuração apostilada quando o veículo não está no nome do condutor ou de alguém que está junto lá na viagem, tá? Então, a moto está no nome do garupa, não tem problema. Se o garupa estiver junto, não tem problema. A questão é que o dono tem que estar lá. Se não tiver, tem que ter a procuração apostilada. E agora esses dias eu fiquei sabendo de um caso de um motoviajante, estava viajando sozinho. Não vou dar muito detalhe porque ele até teve contato comigo depois, né? E eu ainda não pedi nem autorização para falar desse caso, mas assim, eu não vou citar nomes, vou dar só aqui o relato e aí vocês tiram as conclusões. E infelizmente ele teve um problema lá para fazer a procuração
tá? Ele sabia, ele relatou que sabia que tinha essa questão da procuração, mas algumas pessoas tinham falado para ele, inclusive que tinham viajado para lá, para o Peru, e que não tinham tido problema, que a pessoa chegou lá, um documento, nome de terceiro, e eles nem olharam. Eles, olha só, eles nem olharam, eles só pediram a cópia do documento, carimbaram, registraram e nem olharam. Eu vou deixar o alerta para vocês aqui, isso aí é uma loteria. Pode até acontecer lá na hora, dependendo do movimento, do funcionário da aduana, ele não se atentar para esse detalhe. Mas na maioria dos casos, eles são sim muito rigorosos em verificar isso, tá? Falo isso por experiência própria. Então, ele acabou confiando nesses relatos dos grupos lá que ele participava e resolveu pagar para ver. Ele saiu aqui da região, né, uma região próxima aqui, né? E seguiu para o Acre, passando pelo Acre, pernoitou em Rio Branco e no dia seguinte fez a viagem até a fronteira, 330 quilômetros, até a cidade de Inampari, no Peru, onde é feito o trâmite, né, de fronteira lá, né, a aduana e a imigração. E lá ele fez a cópia do documento, todo aquele trâmite, conforme estava lá na orientação, só que na hora que ele apresentou o documento, o funcionário da aduana perguntou para ele se o veículo, como o veículo não estava no nome dele, se a pessoa que estava lá com o nome no documento estava presente lá na fronteira. Ele falou que não, né? Não vou dar muito detalhe aqui porque é meio chato, mas essa pessoa não estava na fronteira lá com ele. E aí o funcionário explicou que nesse caso ele teria que apresentar a procuração. Aí, meu amigo, a viagem do nosso camarada complicou legal, porque não teve conversa, não teve acordo. O funcionário lá foi totalmente, não, pelo menos o que eu ouvi a história, foi super educado, mas falou para ele que a legislação não permitia entrar com um veículo que não tivesse a procuração para apresentação. Ele chegou até a falar que ele poderia providenciar uma procuração não apostilada, ou seja, uma procuração brasileira sem apostilamento, que ele poderia até avaliar. Só que isso era bem complicado, gente, lá na fronteira, bem complicado, tá? Resumindo a história, ele teve que dar meia volta, voltou para Rio Branco e vou falar mais uns detalhes aqui. Ele teve que fazer todo um processo para conseguir essa procuração, via aquele procedimento lá, né, de cartório digital, e aí eu não vou dar muito detalhe mais não, porque tem uma questão pessoal aí no meio, né? Mas o que acontece é o seguinte, ele teve que se virar e a viagem dele foi extremamente prejudicada, porque ele teve que dar meia volta da fronteira e perdeu preciosos dias aguardando a resolução desse documento, tá? No final da história ele conseguiu, mas isso lhe causou a antecipação do seu retorno da viagem e o roteiro dele também foi bem prejudicado. Então, gente, levem bem a sério quando eu falo que não dê margem ao azar e não confie nesse negócio de disse-me-disse, tá? Se está na lei, faça conforme está previsto para que você não tenha nenhuma dor de cabeça. Então, se o documento, se o veículo, a moto, seu carro, um veículo qualquer, não estiver no seu nome, providencie a procuração e para evitar qualquer risco, realize o procedimento de apostilamento, tá? Lá, que existem os cartórios que realizam esse serviço de apostilamento, não é isso? Então, faça o apostilamento, já que você já está providenciando a procuração, e vá sossegado, para você não ter a sua viagem prejudicada, beleza? Espero que essa informação seja útil para você e também, né, gente, que isso sirva como um alerta aí para quem está planejando sua viagem de moto. Poxa, você vai fazer uma viagem, vai chegar lá na fronteira e ter que dar meia volta. Então, não é legal, eu já vi isso acontecer já, tá? Pelo mesmo problema, inclusive. Então, deixo esse alerta para você. Aproveita a viagem, vai tranquilo, faça a documentação necessária. Se você tem alguma dúvida aí, procura informação com canais confiáveis, né? Ou com pessoas que realmente têm experiência em viajar de moto lá para a região, tá? Cuidado com os disse-me-disse aí dos grupos.
e eu acredito que a sua viagem vai ser um sucesso dessa forma, tá bom? Obrigado aí vocês que acompanham o BR2 Rodas. Se você gostou dessa informação e dessa dica que eu estou deixando aqui para você, deixa o seu like, deixa um comentário aí, para que você possa me ajudar a incentivar aqui na divulgação do canal, tá bom, gente? Obrigado aí, até o próximo vídeo. Logo, logo eu estou voltando com mais alguma dica ou informação relevante aí de viagem de moto. Valeu, gente, até mais!